Estamos mais uma vez com o nosso programa Luz do Ensino, aqui na TV Erga Omnes, e também sendo apresentada para mais de 197 países pela Soul TV. Então, estamos aqui mais uma vez para falar sobre ensino, sobre educação, e hoje nós vamos falar sobre uma cartilha que fez história na vida de muitos brasileiros, que é a cartilha Caminho Suave. Eu vou falar um pouco para vocês sobre a cartilha Caminho Suave e depois, logo depois do nosso intervalo, vocês vão ter também, vocês vão ver a cartilha, e como é que os professores procediam para ensinar por meio daquela cartilha Caminho Suave. Então, a cartilha Caminho Suave, ela teve a sua publicação em 1948. Bem antiga, né? Mas ela é considerada até hoje um fenômeno editorial brasileiro, um marco na história das cartilhas. Ela era uma cartilha que alfabetizava pela imagem, fazia uma relação entre a imagem e a palavra. Era bem interessante a forma como as crianças aprendiam, porque a autora Branca Alves, ela pegou a sua experiência de vida como professora, porque ela viu que ela estava lá na área rural e ela viu a dificuldade dessas crianças. Então, a partir dali, ela resolveu criar essa cartilha Caminho Suave. E vocês vão ver, vocês vão matar a saudade, né? Porque eu sei que muita gente aprendeu nessa cartilha. Segundo pesquisas que eu fiz, para mais de 40 milhões de brasileiros foram alfabetizados nessa cartilha Caminho Suave. E até hoje nós temos crianças que são alfabetizadas. Lá mesmo no Instituto Recebes, nós temos um trabalho que nós utilizamos a cartilha Caminho Suave, porque ela nos ajuda muito, é um recurso magnífico que nos facilita a ensinar as crianças no processo de alfabetização. E cabe lembrar também, gente, que as pessoas que não sabem ler, os adultos que não sabem ler, também com certeza podem ser auxiliados pela cartilha Caminho Suave. Então, após o nosso intervalo, fiquem com a cartilha Caminho Suave. E também vamos ter as histórias de Toquinho no projeto Conta Pra Mim, que é do Ministério da Educação. E também vamos ter o nosso amigo Denis Andrade com a sua viagem literária. Ok? Então, fiquem conosco em mais um programa Luz do Ensino. Um beijo no coração de todos. Falar da cartilha Caminho Suave nos traz saudade, nos faz voltar no tempo de criança, onde o ensino parecia assim ser mais fácil, ser mais leve, e o aprendizado também. É uma cartilha que não era poluída, né, cheia de textos. Os textos não eram cansativos. Na verdade, pelo contrário, você criava uma relação com os personagens da cartilha, onde você tinha, no caso, o Fábio, né, que era o menino, a Didi, a menina, e o bebê. Então, eram histórias que tinham a ver com a tua vida. Mesmo que você não conhecesse determinadas coisas da cartilha, mas te fazia imaginar. Então, hoje eu vou falar para vocês um pouco da cartilha Caminho Suave, uma cartilha que possibilitou a alfabetização
de milhões de brasileiros. Vocês podem perceber que até a página 21 da cartilha, os trabalhos são bem voltados para a parte de caligrafia, de coordenação motora, lateralidade. Então, houve uma preocupação por parte da autora com esse primeiro momento do desenvolvimento cognitivo da criança. Então, ela se preocupou com isso. Provavelmente, é por isso que as pessoas que se alfabetizaram nessa cartilha, que tem uma letra mais bonita, a letra cursiva, tem conhecimento de espaço, de tempo, lateralidade, com mais detalhes, porque a cartilha se preocupou com isso, a autora se preocupou com esse lado da criança, de uma forma natural, sem explicações, sem tanta complexidade. Vocês vão ver que é brincando, se divertindo, de uma forma lúdica, ela já trabalhou essa parte da criança. Então, assim, a cartilha eu vejo como uma cartilha completa, que não deixou a desejar no processo de ensino-aprendizagem das crianças que utilizaram a cartilha Caminho Suave. E na sequência você pode observar que ela trabalha as vogais e sempre com a questão da caligrafia, porque ela faz juntar as vogais para formar encontros vocálicos, mas sempre colocando a criança para cobrir e copiar, o que trabalha a memorização da criança nesse processo de alfabetização. E também as letras do alfabeto, ela faz uma coisa interessante, né? A autora Branca, ela faz ela cria uma situação interessante, porque ela puxa da imagem a letra. Por exemplo, a barriga do bebê, ela puxa a letra B da barriga. Então, assim, ela fez um trabalho de relação imagem e letra. Então, a alfabetização da cartilha Caminho Suave era pela imagem. E todo mundo que estudou por essa cartilha e teve uma boa professora ou um bom professor, aprendeu, gente. Não tinha nada de complexo. Então, não é a questão do material, é a questão também de como se ensina, a questão do método que você utiliza para alfabetizar. É isso que nós temos que resgatar, que nós precisamos repensar na forma de como nós estamos ensinando as nossas crianças no processo de alfabetização. E no decorrer da cartilha, você vai vendo aí o filmezinho passando, mostrando passo a passo a cartilha. Você vai ver que a autora Branca Alves de Lima, ela também se preocupou com as sílabas complexas. Então, ela trabalha desde a coordenação motora até as sílabas complexas. E no final ainda fala um pouco sobre acentuação, que é o que é necessário realmente para que a criança aprenda a ler e escrever. Então, a cartilha Caminho Suave, como eu já falei, é uma cartilha completa. Ela ajudou muita gente a aprender a ler e escrever. Trabalhava a letra, a questão da letra cursiva, a compreensão do espaço, do tempo. A autora se preocupou em mostrar todas as famílias silábicas a partir da imagem, sempre relacionando com os personagens do livro que ela utilizou, o Fabiano, que era o bebê, e a menina Didi.
Então, assim, ela contava uma história para primeiramente começar a ser explicado o assunto da gramática, da parte mesmo de letras, de como escrever, de como produzir um texto. Tudo isso, a cartilha, ela ajudou aqueles que estudaram nela. E ainda estudam, né? Porque, por exemplo, lá no Instituto Recebes, nós continuamos usando a cartilha Caminho Suave, porque é uma cartilha que é um recurso muito bom para ensinar a criança a ler e escrever. Ela não é complexa, pelo contrário, ela é completa, né? Ela é completa. Então, eu aprendi na cartilha Caminho Suave. Vocês viram que as pessoas que foram entrevistadas até hoje no nosso programa Luz do Ensino, a maioria foi alfabetizada pela cartilha Caminho Suave e demonstra que todas são pessoas de sucesso, que obtiveram, realizaram os seus objetivos e continuam realizando. Então, para você ensinar, para você alfabetizar, você não precisa complicar a vida da criança. Ou mesmo de um adulto, porque um adulto que não sabe ler e escrever, ele pode ser alfabetizado por essa cartilha. Não tem problema nenhum. Não é somente o material, mas também o método de ensino. E nessa questão do método de ensino que o Recebes se diferencia. Porque nós temos um jeito de ensinar simples. Nós não complicamos a vida de ninguém para aprender a ler e escrever. Pelo contrário, nós fazemos da melhor forma possível para que o aluno, dentro de 1 mês, 2 meses no máximo, ele já tenha compreensão do que é a leitura a partir do reconhecimento do alfabeto, da junção das sílabas e da formação de frases e pequenos textos. Muito obrigada. Eu espero que vocês que estudaram na cartilha matem um pouco da saudade da época de criança, na época de alfabetização, e aqueles que não aprenderam, que possam conhecer um pouco da história da cartilha Caminho Suave, da autora Branca Alves de Lima. Um beijo no coração de todos. Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos. Eu sou Denis Andrade e esse é o quadro Viagem Literária. A ideia desse quadro é dar boas dicas de leitura, relembrar alguns autores do passado, grandes livros, e também falar sobre os novos lançamentos, sobre o que tem de bom aí no mercado. Tá? Nessa semana eu vou falar sobre 2 livros, um deles, o clássico, o eterno Monteiro Lobato, esse livrinho aqui, O Saci. E também vou comentar sobre um livro da coleção Pequeno Teatro, o 2º volume, que nós não mencionamos ainda, que é justamente o Pequeno Teatro da Ilíada e Odisseia. Bom, são 2 grandes livros, cada um com uma pegada diferente, uma abordagem diferente, mas eu sei que vocês vão adorar. Bom, vamos começar nossa viagem com o talentosíssimo, o eterno, o gigantesco Senhor Monteiro Lobato. Para quem está um pouco familiarizado com o Monteiro Lobato, ele é simplesmente o pai da literatura infantil brasileira. Tá? Numa época em que não haviam livros, os livros eram artigos caros, artigos de gente rica, a população não tinha acesso à literatura, quanto mais literatura de qualidade. Monteiro Lobato ganhou grande projeção nacional, depois que ele escreveu um artigo no jornal. E seu artigo foi... Na verdade, ele escreveu uma reclamação para o jornal, essa reclamação foi publicada, ele teve uma grande repercussão e ele acabou ficando bem famoso. Tá? Eu estou falando do Jaicatatu, que foi publicado em Urupês. Depois, Urupês é um livro que todo mundo deve ter na sua biblioteca, a gente pode até comentar sobre ele mais tarde.
E o Monteiro Lobato, uma coisa leva a outra, ele acabou vendendo a fazenda dele no interior, foi para a capital, comprou uma gráfica, assumiu todos os pontos de venda. E o que ele fez? Numa época em que livro era uma coisa cara, uma coisa rara, muito difícil de se ter, custava muito, ele apostou alto e popularizou a venda do livro. Inclusive foi chamado de... não foi chamado, ele foi muito hostilizado por aqueles que achavam que o livro fosse uma reserva de mercado, só coisa de elite, era uma coisa que não deveria ser aberto, a população não deveria ter acesso. Ele foi lá e fez, popularizou, barateou, escreveu histórias e criou praticamente o mercado de literatura nacional, com seus pontos de vendas e com sua distribuição de livros pelo país inteiro. Tá? Esse é um dos méritos do Monteiro Lobato. E nessas, ele publicou Reinações de Narizinho, tá? Que foi um sucesso imediato, achou outro grande filão e começou a publicar várias histórias, né, para o público infanto-juvenil, preenchendo ali uma lacuna que é engraçado, que você passa no tempo, e é exatamente o que a editora BKCC faz hoje em dia, tá? No mercado completamente dominado, enviesado, né, digamos assim, por uma mentalidade de esquerda marxista, literaturas infantis com ode a Marx, ao comunismo, né, tirinhas. Aparece uma editora com publicações infantis sem esse viés, né? Então é uma coisa rara que a gente está tentando, se Deus quiser, dar certo aí e vamos ocupar espaço nesse mercado literário. Bom, não estamos aqui para falar da editora, mas assim de Monteiro Lobato. Hoje a gente vai falar justamente do livro O Saci. Para quem não conhece o livro O Saci, eu vou aqui abordar alguns tópicos, tá? Do sumário, para vocês terem uma ideia. O primeiro capítulo é Em Férias, tá? O segundo é O Sítio de Dona Benta, Medo de Saci, Tio Barnabé, Pedrinho pega um Saci, A Modorra, A Sacizada, A Onça, A Sucuri, A Floresta, Discussão, O Jantar, Novas Discussões, O Medo, O Boitatá, O Negrinho, Meia-Noite, Saída dos Sacis, Lobisomem, Mula Sem Cabeça, Más Notícias, Chegam ao Sítio, A Cuca, Novelo de Cipós, O Pingo d'Água, A Iara, A Caverna da Cuca, Desencantamento. Só pelo índice você já pode ver que Monteiro Lobato ele faz um apanhado geral de todas, a maior parte, grande parte das lendas brasileiras, né, do folclore, do dia a dia, do caboclo, do cara do interior, do cara que cuida da terra, o dia a dia na fazenda, que era justamente o meio natural do Monteiro Lobato. Ele traz isso para o papel, põe no livro e populariza esses livros. Só aí ele já merecia uma estátua no meio da praça pública de cada uma das cidades brasileiras. Enfim, grande Monteiro Lobato. Eu vou ler um pedacinho, tá? O Saci, que é justamente para mostrar como ele domina a narrativa, tá? E como, utilizando-se do personagem Pedrinho, ele faz um apanhado daquele mundo exótico do interior, né? Quando o Pedrinho vai passar férias, misturando folclore e ação, e como isso entra na cabeça da criança. Tá? Vamos lá. Medo de Saci. Pedrinho, naqueles tempos, costumava passar as férias no sítio de Dona Benta, onde brincava de tudo, como está nas Reinações e na Viagem ao Céu, que são dois livros, duas histórias. Só não está contando o que lhe aconteceu antes da famosa Viagem ao Céu, quando andava com a cabeça cheia de sacis. A coisa foi mais ou menos assim. Ele estava na varanda com os olhos no horizonte, postos lá onde aparecia o verde escuro do capoeirão dos tucanos e a mata virgem do sítio. De repente disse: "Vovô, eu ando com ideias de ir caçar na Mata Virgem." Dona Benta, ali na cadeirinha de pernas cotós, entretida no tricô, ergueu os óculos para a testa. "Não sabe que naquela mata há onças?" disse Marcelo. Certa vez uma onça pintada veio de lá, invadiu aqui o pasto e pegou um novilho da vaca mocha. "Mas eu não tenho medo de onça, vovó," disse Pedrinho,
com ar de desprezo. Dona Benta riu-se de tanta coragem. Olha só o valentão. Quem foi que naquela tarde aqui entrou berrando com a ferroada de uma vespa na ponta do nariz? Sim, vovó, de vespa eu tenho medo. Não nego. Mas de onça não. Se ela vier do meu lado, prego-lhe uma pelotada no meu bodoque novo no olho esquerdo. E outra bem no focinho. E outra... Chega! Interrompeu Dona Benta, com medo de levar também uma pelotada. Mas além de onças, existem cobras. Dizem que até urutus. Cobra? Pedrinho fez cara de pouco caso. Cobra mata-se com um pedaço de pau, vovó. Cobra. Como se ela tivesse medo de cobra. Dona Benta começou a admirar a coragem do neto. E disse ainda: aranhas caranguejeiras, daquelas peludas enormes que devoram até filhotes de passarinho. O menino cuspiu de lado com desprezo e esfregou o pé em cima. A aranha mata-se assim, vovó. E seu pé parecia mesmo estar esmagando várias aranhas caranguejeiras. E também a sacis, disse Dona Benta. Pedrinho calou-se. Embora nunca houvesse confessado a ninguém, percebia-se que tinha medo de saci. Nesse ponto não havia nenhuma diferença entre ele, que era da cidade, e os demais meninos nascidos e crescidos na roça. Todos tinham medo de saci. Tais eram as histórias correntes a respeito do endiabrado moleque de uma perna só. Bom, daí continua, né? A tia perguntou se ele sabia mais, nunca viu nenhum. Daí ele disse: o tio Barnabé conhece, fala com ele. Daí tem a parte com o tio Barnabé contando as histórias de saci. Eu vou pular para não ficar muito extenso e eu vou justamente para essa parte. Pedrinho pega um saci. Que criança que não fica feliz com essa parte. Todo impressionado ficou Pedrinho com a conversa com o tio Barnabé, que dali por diante só pensava em saci, saci, saci. Chegou até a enxergar saci por toda parte. Dona Benta caçoou, dizendo: cuidado, já vi contar a história de um menino que de tanto pensar em saci acabou virando um saci. Pedrinho fez pouco caso, e um dia, enchendo-se de coragem, resolveu pegar um. Foi de novo à procura do tio Barnabé. Estou resolvido a pegar um saci, disse ele, e quero que o senhor me ensine o melhor meio. Tio Barnabé riu-se daquela valentia. Gosto de ver menino assim. Bem mostra que é neto do defunto senhor velho, um homem que não tinha medo nem de mula sem cabeça. Há muitos meios de pegar um saci, mas o melhor é o de peneira. Arranja-se uma peneira de cruzeta. Peneira de cruzeta? Que é isso? Nunca reparou que certas peneiras têm duas taquaras mais largas que se cruzam bem no meio e servem de reforço? Olha aqui. E o tio Barnabé mostrou ao menino uma das tais peneiras que estava ali no canto. Pois bem, arranja-se uma peneira dessas e fica-se esperando um dia de vento bem forte, em que haja rodamoinho de poeira e folhas secas. Chegada essa ocasião, vai-se com todo cuidado para o rodamoinho e zás! Joga-se a peneira em cima. Em todos os rodamoinhos há um saci dentro. Porque fazer rodamoinhos é justamente a principal ocupação dos sacismos nesse mundo. E depois? Se a peneira foi bem atirada, o saci ficou preso, é só dar um jeito de botar ele dentro de uma garrafa e arrolhar muito bem. Não esqueça de riscar uma cruzinha na rolha, porque o que prende o saci na garrafa não é a rolha, e sim a cruzinha riscada nela. É preciso ainda tomar a carapucinha dele, que é o capuz pequeno, e a esconder bem escondida. Saci sem carapuça é como um cachimbo sem fundo. Eu já tive um saci na garrafa que me prestava bons serviços, mas veio um dia que aquela mulatinha sapeca que mora na casa do compadre Bastião, tanto lidou com a garrafa, quebrou. Bateu logo cheirinho de enxofre. O perneta pulou em cima da carapuça que estava do lado e disse: até logo, tio Barnabé. E depois eu vi, o Pedrinho saiu da casa e pegou as coisas dele e foi lá fazer. Ou seja, daí tem a história do Pedrinho pegando o saci, que é fantástica. Eu contei essa história aqui em casa, as crianças ficaram 2 semanas falando só de saci. Todas as outras histórias estão aqui, é um livro curtinho, tá? É um livro com 130 páginas, tá? Então é bem gostoso de ver, tem boas ilustrações. Fica aí a dica: Monteiro Lobato, o Saci. Isso aí.
Agora eu vou contar a vocês sobre um livro que foi lançado recentemente, a segunda edição saiu no ano passado e é um dos mais vendidos aqui da editora BKCC. Trata-se do lindíssimo, belíssimo xodó Ilíada e Odisseia, o segundo livro da série Pequeno Teatro. Todo mundo conhece os clássicos da Ilíada e Odisseia de Homero. O que são a Ilíada e a Odisseia? Até os tempos remotos, isso a gente está falando de 1000 anos antes de Cristo, não haviam livros escritos, não haviam, as histórias não eram colocadas, escritas em algum lugar. Então, tudo era oral, a tradição era oral, os ensinamentos eram passados via oral. Os mais novos aprendiam, não havia escola, os mais novos aprendiam dos mais velhos, através de histórias, através de orações, através de cantos. Então era assim que eram passadas, transmitidas as tradições, as lendas, as histórias antigas, né? E o que Homero fez? Por que Homero é tão famoso? Porque ele foi o primeiro a pegar toda essa tradição oral, tradição escrita, e transformar isso, colocar isso no papel, né? Então, pôr isso por escrito, fixar essa tradição em algum lugar. Então, a Ilíada é um conjunto de histórias, né, sobre um evento que ocorreu 400 anos antes de Homero, em 1300 a.C., que foi justamente a Guerra de Troia. Toda essa história acumulada, toda essa tradição, todos esses heróis, toda essa maneira de passar virtudes para os menores, as gerações posteriores, inclusive falar sobre ensinar a geografia da Grécia, o funcionamento dos povos, quem é quem, o que faz o que cada um é famoso pelo. Por tudo isso, o Homero ficou famoso, que ele foi o primeiro a colocar no papel e fixar essa história. Então, graças a ele, nós temos isso salvo de alguma maneira, senão poderia ter se perdido pelo tempo, né? Então, Homero fez a Ilíada, que trata sobre a Guerra de Troia, já da metade da guerra para frente, até o seu final, e teoricamente teria escrito a Odisseia. Há uma divergência se ele foi realmente o autor integralmente ou em parte da Odisseia, mas o que nós temos hoje como consagrado é que Homero é colocado como autor do livro Odisseia também, que é justamente a saga de Odisseu voltando para casa após a Guerra de Troia. Tá? E qual que é a sacada do Pequeno Teatro da Ilíada e Odisseia? É justamente não apenas focar na parte da Ilíada, que é a Guerra de Troia em si, né, e sintetizar isso de uma forma que a criançada tenha prazer em ouvir a história, seja rápido, não seja colocado de uma maneira difícil de entender, seja colocado de uma maneira fácil, é como se fosse uma introdução ao clássico, né, para que ela lembre disso e quando for mais velha, ou para os adultos que queiram ter uma introdução para o livro, sem ter que ler o livro original, que é grande, pode ser um pouco maçante. Então ela faz essa introdução, trata da Odisseia, que é o regresso de Odisseu para casa, no mesmo sentido, e tem um terceiro capítulo, que na verdade vem antes dos dois, que é o proêmio. O que o proêmio faz? O proêmio ele trata dos acontecimentos que levaram para a Guerra de Troia, o que não está na Ilíada, porém é a tradição oral, passada, estão em outros escritos, e tudo isso vai acumulando até que você desencadeia a Guerra de Troia, e a Ilíada entra justamente na metade da Guerra de Troia. Então você tem o primeiro ato é o proêmio, o segundo é a Ilíada e o terceiro é a Odisseia. Você tem a saga completa, menos de 100 páginas, tá? Na verdade são 100 páginas redondas, e você tem tudo isso nesse livrinho que é recomendadíssimo. Eu vou ler nessa primeira edição a Bruna Torlai, para quem não conhece, uma das maiores autoridades no Brasil aqui, se tratando de Homero. Ela fez escreveu uma recomendação
E eu vou ler para vocês. Aqui está na contracapa. A adaptação de Denis Andrade, competente síntese dos principais episódios e premissas mitológicas que marcam a Ilíada e a Odisseia, consegue traduzir Homero para o teatro e para o público infanto-juvenil, ao mesmo tempo fidelíssimo ao aspecto principal dos poemas, a excelência constante, ou a energia vigorosa da primeira à última sílaba. Ou seja, você lê ali você fica em êxtase e não consegue parar de ler. É um livro que você vai ler de uma tacada só. O texto é impactante e comove o leitor de qualquer idade, mesmo aquele que conhece Homero de cor. Ou seja, quem gostaria de ler a Ilíada e a Odisseia, mas por N motivos não tem tempo para ler o livro original, ou tem problema com a leitura, que pode ser no português mais difícil, esse livro ajuda bastante. Se você é professor de História, Literatura ou Ensino Fundamental, é mais do que obrigatório ter essa joia como recurso. Mas cumpre não se enganar. Se a obra tende a se tornar leitura favorita pelas escolas Brasil afora, certamente o público adulto não deixará de levá-lo para casa. Não é todo dia que os dois maiores clássicos da literatura ocidental ressurgem diante de nós num formato tão irresistível, capaz de fazer a pessoa menos paciente para a leitura e descobrir finalmente as eternas virtudes de Homero, o célebre profeta das formas. Isso aí, grande Bruna. Vamos lá, para a parte que vocês mais gostam. Eu vou ler um trechinho aqui, tem várias cenas, né, dizendo o porquê da Guerra de Troia. Eu vou falar justamente da fundação da cidade de Troia. A fundação da cidade de Troia. Admirado pelo desempenho de Ilus nas competições atléticas da Frígia, o rei presenteou com 50 homens, 50 mulheres e uma vaca. Por que uma vaca? Você vai saber. Ilus fundou Troia, tá? Então é um dos nomes da cidade. É o nome do cara. Disse-lhe para que soltasse a vaca e a seguisse até o local onde ela se tombasse. Nesse lugar ele deveria fundar sua própria cidade. Aí tem uma questão de que na Grécia Antiga, para que a democracia original funcionasse, você não podia ter muita gente. Então o excesso populacional, normalmente a solução que eles encontravam era atingiu tantos, uma quantidade X de pessoas, vocês pegam-se uma turma, uma quantidade de pessoas, vai para outro local, fundar outra cidade e iniciar tudo de novo. Então o excesso populacional, para que a democracia funcionasse, democracia não representativa, a democracia direta, você tinha que ter um limite populacional. Então Ilus, provavelmente após ele ganhar a competição, juntando um excesso populacional, o rei já resolveu os dois problemas de uma vez. Ilus: por Zeus, o que eu faço? Obedeço ao rei ou ignoro suas ordens? A vaca foi cair justamente na colina de Ate. Ate é a filha de Zeus. Por que essa colina de Ate é amaldiçoada? Leia o livro, está antes. Não podemos levantar a cidade nesse lugar, Ilus. Você conhece muito bem a profecia, ela é clara. Os homens que habitarem dentro das muralhas da cidade erguida na colina de Ate sofrerão grandes calamidades. Eu conheço a profecia, Nicolau, o oráculo é bastante claro. Mas a deusa Atena não permitiria que o animal caísse aqui sem um motivo para isso. Deve haver uma razão. Será que nós entendemos corretamente o sentido da profecia? Será que isso não é um teste, um tipo de prova? Daí ele ficou pensativo. Os homens que habitarem dentro das muralhas da cidade. Dentro das muralhas da cidade. É isso, Nicolau. Se não há muralhas, ninguém habitará dentro das muralhas. Vamos erguer uma cidade sem muralhas. E que Atena proteja a nossa cidade. Vamos, comece a cavar. Daí Nicolau enfia a pá na terra e encontra um paládio. O paládio é aquela estatuetazinha que a deusa Atena tem na mão. Ilus, veja o que encontrei enterrado no chão. É um pequeno paládio. Isso só pode significar uma coisa. É o sinal de que a deusa Atena abençoou nossa decisão. Estamos corretos. Sim, meu caro Nicolau, essa é a prova que estamos certos. De que essa cidade estará sob proteção da deusa. Mesmo assim, eu vou consultar o oráculo sobre esse achado. Ele vai até o oráculo. Diga-me, caro oráculo, você que tudo vê, que tudo sabe, será esse pequeno paládio que desenterramos uma prova da benevolência da deusa Atena com a nossa decisão de erguer uma cidade aqui nessa colina? É o oráculo. Mantenha o paládio dentro da cidade e ela estará protegida.
Por Zeus, que alívio, muito me alegra o coração ouvir essas palavras, muito obrigado. Espera, tem mais. Se algum dia o paládio sumir ou for roubado da cidade, com ele desaparecerá a cidade inteira. Que assim seja, oráculo. Atena será nossa protetora nessa colina, e nessa colina será erguida a cidade de Troia. São capítulos curtos, acabou. Então ele explica um dos detalhes da cidade de Troia. Ela é feita sobre uma colina amaldiçoada e o paládio tem que ficar dentro da cidade. Mais para frente, no outro capítulo, o Odisseu, que era muito inteligente, muito ardiloso, estrategista, a guerra estava num empate, né? Então ele calcula, ele lembra dessa lenda, né? Desse oráculo, e vai lá e rouba o paládio da cidade de Troia. Então os troianos ficam extremamente desmoralizados, eles conseguem virar a batalha. Ainda falando sobre um pouco do proêmio, que é antes da Ilíada e Odisseia, que é a parte menos conhecida da história, eu vou ler a parte sobre o Paris. Todo mundo conhece o Paris. Paris é aquele bonitinho que foi lá, chavecou a mulher do Agamenon e levou Helena embora e causou toda a guerra. Mas por que ele fez isso? Ele também era amaldiçoado. Vamos ver a parte dele. Cena 4, o que não deveria ter nascido. Primo, neto de Ilus, aquele carinha que fundou a cidade. Reinou em Troia durante muitos anos. Seu primeiro filho, com a rainha Hécabe, foi Heitor, que seria conhecido como o maior de todos os troianos. Grande Heitor. O segundo filho foi o belo e charmoso Paris, aquele que não deveria ter nascido. Hécabe. Acorde, meu marido, acorde. Eu tive um pesadelo horrível chorando. Eu sonhei que toda a ilha, tudo ardia em chamas, mortos, destruição por toda parte, e tudo por culpa desse bebê que está em meu ventre. Foi horrível. Acalme-se, mulher. Essa premonição é muito séria. Eu vou consultar o oráculo. Levanta-se. Oráculo, você que tudo vê, que tudo sabe, que destino espera essa criança no ventre de Hécabe? Há algo que eu precise me preocupar? A criança que está no ventre de Hécabe será bela, terá uma saúde forte, digna da linhagem real. Que alívio! Muito me agrada saber que meu filho será uma criança saudável. Mas diga-me, oráculo, o povo, a cidade de Troia, eles correm algum perigo? A vida dessa criança será a morte de Troia. Caramba! Se quiser salvar a cidade, deverá sacrificar a criança. A vida é a morte, e a morte é a vida. Por Zeus, eu já teria matado esse oráculo faz tempo. Por Zeus, que maldição terrível! Se é assim que vai ser, não há outro remédio, nada que eu possa fazer. Quando o bebê nascer, eu vou pedir ao pastor Agelau para levá-lo. Esse bebê não deverá viver, ele deverá ser sacrificado. Não, daí a mulher dele ajoelha, desesperada. Aí nasceu Paris, né? Daí conta o pombo da discórdia, que é justamente a deusa Eris, que não foi convidada para o casamento de Peleu. E o que ela faz? Ela quer causar discórdia, porque ela não foi convidada. Então ela pega uma maçã dourada e deixa lá, oferece para a deusa mais bela. Ela causa desavença entre a Hera, a Afrodite e a Atena, estragando a festa. A mulherada é forte, né? Então o que acontece? Para julgar quem é a deusa mais bela, Zeus escolhe justamente o Paris. Tá? Então ele que vai julgar. Então ele está lá, com o pastor Agelau, vivendo escondido. Daí chegam todos os deuses lá e falam: olha, esse é o pombo da discórdia, você vai dar para a mais bela. Aí escolheu aqui, disse que ia dar a mulher mais bela do mundo para ele. Ele escolheu, que foi justamente a Afrodite. Seu nome é Helena, a criatura mais bela que já existiu, desejada por todos os príncipes da Hélade. Ela contando para o Paris quando ele pediu para contar mais. Daí o Paris: meu coração já a deseja, não consigo recusar. Escolha a ti, Afrodite, como a deusa mais bela e a dona do pombo. Entrega o pombo enquanto Atena e Hera, loucas de raiva, juram por vingança e que uma terrível desgraça cairia sobre Troia. Troia tá ferrada. Entendeu? Daí tem a parte que o Paris vai lá,
conhece a Helena, ele já sabia que iria ficar com ela, o rapto de Helena, a convocação de Odisseu, Ulisses romano, né? A sina de Aquiles, tá? Para resumir a parte da sina de Aquiles, a mãe dele não queria que ele fosse para a guerra, escondeu ele, e daí encontraram, daí ele disse para a mãe dele: então, minha mãe, eu devo escolher entre uma vida curta, mas de glória eterna, e uma vida longa, próspera, porém anônima. Daí você já sabe o que ele escolheu, né? Daí tem como Odisseu conseguiu encontrar o Aquiles, primeira vitória, e enfim, e daí começa o segundo capítulo, que é a Ilíada com a cólera de Aquiles. Ficou curioso? Compra o livro, é muito bom. Vai, termina a guerra, entre o ato terceiro com os lotófagos. O que são os lotófagos? Odisseu voltando para casa e tem várias aventuras. Leia o livro também, é muito bom. Os capítulos são pequenos diálogos e é rapidinho, né? Então você passa por vários capítulos até o Odisseu chegar na ilha dele, em Ítaca, né? Encontrar a Penélope. Odisseu era o rei de Ítaca, né? Então ele encontra a Penélope, que está sendo disputada por várias pessoas, por isso ele está muitos e muitos anos ausente, né? Pensando, ela está esperançosa ainda, mas está triste. Então Odisseu pega pra capar lá, mata todo mundo e acaba na última cena, que é a cena da paz enamorada. E eu vou contar pra vocês. Penélope é avisada de que o mendigo era na verdade seu marido Odisseu disfarçado e que ele e seu filho Telêmaco castigaram de morte aqueles que oprimiam a sua casa. Incrédula, ela já sofreu tanto que ela não acredita em mais nada. Ela desce e encara o homem em um longo silêncio, tete a tete, ainda desconfiada. Deu Odisseu: que espécie de mulher é você que tem uma pedra no lugar do coração? Está furioso com o longo silêncio e a frieza da mulher. Como pode ficar mudo e ignorar o marido após tantos anos de sofrimento? Peça então à criada que me prepare uma cama, que eu vou dormir aqui. Daí a Penélope, que não é boba nem nada, jogou verde. Que assim seja. Vou pedir para a criada colocar a cama de Odisseu aqui, perto do fogo. Daí Odisseu da vida: quem encerrou a minha cama? Inconformado: eu mesmo a entalhei na grande oliveira que está no nosso quarto. Como pôde fazer isso? No que ele disse isso, o coração de Penélope sossegue e se derrete na certeza de que aquele homem é realmente seu marido, pois só ele sabia desse segredo. Perdão, meu amor, perdão, não se zangue comigo, chorando de alegria abraçado. Minha alma treme só de pensar que era uma outra armadilha, mas só você conhecia o segredo da nossa cama. E eu precisava saber se não era mais um impostor. Me perdoa, amor, e me beija. Adoro o livro que termina com beijo. Isso aí. Final do livro. Tabela de habilidades. Você já sabe, todo livro do Pequeno Teatro tem uma tabela com o nome do personagem, quantidade de fala difíceis, grau de dificuldade, descrição do personagem. Você tem uma sala de aula, você quer fazer um teatro, Ilíada e Odisseia de Homero. Professor, ele vai ler todo o livro para pensar na distribuição dos personagens para os alunos? Não. Ele simplesmente pega essa tabela, já sabe quem fala mais, quem fala menos, quem gosta de aparecer, quem é tímido, grau de dificuldade alto, baixo ou médio, distribui os papéis, passa para a próxima página, já. Então, tudo mastigadinho, tudo fácil. Tá? Então, é isso aí. Gente, espero que vocês gostem. Ilíada e Odisseia. Fantástico, totalmente fora da curva. Então fica aí a dica. Todas as livrarias virtuais, digita lá, Denis Andrade, que você encontra. Isso aí, pessoal. Espero que todos tenham gostado, né? Essas são as dicas dessa semana. Espero vocês na próxima. Um beijo grande a todos. Até mais.
galo que logrou a raposa. Um velho galo matreiro, percebendo a aproximação da raposa, empoleirou-se numa árvore. A raposa, desapontada, murmurou consigo: "Deixe estar, seu malandro, que já te curo." E em voz alta: "Amigo, venho contar uma grande novidade. Acabou-se a guerra entre os animais. Lobo e cordeiro, gavião e pinto, onça e veado, raposa e galinhas, todos os bichos andam agora aos beijos como namorados. Desça desse puleiro e venha receber o meu abraço de paz e amor." "Muito bem", exclamou o galo. "Não imagina como tal notícia me alegra. Que beleza vai ficar o mundo, limpo de guerras, crueldades e traições. Vou já descer para abraçar a amiga raposa, mas como lá vem vindo 3 cachorros, acho bom esperá-los, para que também eles tomem parte na confraternização." Ao ouvir falar em cachorro, Dona Raposa não quis saber de histórias e tratou de pôr-se ao fresco, dizendo: "Infelizmente, amigo Coricocó, tenho pressa e não posso esperar pelos amigos cães. Fica para outra vez a festa, sim? Até logo!" E raspou-se. Contra a esperteza, esperteza e meia. A raposa e as uvas. Certa raposa esfaimada encontrou uma parreira carregadinha de lindos cachos maduros, coisa de fazer vir água à boca, mas tão altos que nem pulando. O matreiro bicho torceu o focinho. "Estão verdes", murmurou. "Uvas verdes só para cachorro." E foi-se. Nisso deu o vento e uma folha caiu. A raposa, ouvindo o barulhinho, voltou depressa e pôs-se a farejar. Moral: quem desdenha, quer comprar.